essa casta não sai com outra coisa, a não ser com jejum e com oração. Esta casta é a incredulidade. Meus irmãos, parei aqui o carro para falar isso aqui para vocês. O poder do jejum é algo sobrenatural. Eu vou te falar algo ainda mais profético e poderoso ainda. Jejum é necessário nessa nova aliança. Jesus disse que dias virão que o noivo será tirado, então jejuarão. E o contexto do jejum que Jesus também vai utilizar é acerca do vinho novo no odre velho. Que o vinho novo não pode ser derramado em odre velho, porque senão o odre vai se romper, mas o vinho novo é em odre novo. Ele está falando ali no contexto sobre a nova aliança. Ele está falando ali no contexto com os fariseus. Ele está falando ali para os fariseus, para os discípulos dos fariseus, que era o discípulo da antiga aliança. Ele está olhando agora também para os discípulos da nova aliança. Deixa eu te falar algo, meu querido e minha querida. Sem jejuar, você não vence batalhas espirituais. O jejum não é passar fome. O jejum é você sacrificar a sua carne. É um ato de renúncia, é um ato de obediência, é um ato de autodisciplina. Tem pessoas que não vencem batalhas espirituais, não avançam no reino do Senhor, porque não aprenderam a disciplina do jejum. E eu vou te dizer, espíritos malignos, obsessores, opressores, opositores espirituais, você só vence no espírito. Por isso que Jesus, ao jejuar, disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, eu não vou alimentar somente a minha natureza carnal, mas eu vou alimentar a minha natureza divina, a minha natureza espiritual. Para que eu possa ter autoridade espiritual, eu preciso ser espiritual. E como é que eu me torno espiritual? Jejuando e orando. Não tem como você se tornar uma pessoa espiritual jejuando, sem ser jejuando e orando. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia, tem muita gente que é teólogo, mas não tem um pingo de poder espiritual na sua vida. Ora, não acontece nada, não manifesta nada, é uma oração vazia, é uma oração sem vida, porque o espírito daquela pessoa está morto. O espírito daquela pessoa está enrijecido, o espírito daquela pessoa está cadavérico, porque não jejua. E quando jejua, é jejum, eu vou tirar o café, vou tirar a bolacha, vou tirar o café da manhã. Jejum é abster-se de alimento, jejum é com água, ou se você não pode, com chá, com suco, alguma coisa você tem que tirar um período de alimentação da sua vida, e nesse período você tem que orar. Você tem que colocar o joelho no chão, você tem que colocar a cara no pó, você tem que clamar a Deus, você tem que buscar essa presença do Senhor para que o seu espírito seja ativado e a sua natureza divina, espiritual, seja o que? Fortalecida, para que você possa vencer os demônios, as setas, as opressões, as malignidades. Jesus disse acerca de um espírito maligno que os discípulos não conseguiram expulsar em Mateus 17, que aquela casta de demônios só sai com jejum e oração. E a casta de demônio não é o que estava sobre o menino, era o que estava sobre os discípulos, que era o que? A incredulidade. Olha como Jesus observa a incredulidade como uma casta demoníaca. Olha como Deus encarnado enxerga a nossa falta de fé como uma casta de demônio que oprime a nossa mente, oprime a nossa consciência, oprime a nossa concepção. Por isso que a nossa concepção das coisas, nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de entender as coisas. Por isso que Jesus nos incita a jejuar. A palavra nos incita a jejuar para o quê? Para quê? Para que a nossa natureza carnal seja o quê? Abatida, e a nossa natureza divina, espiritual, seja o quê? Elevada, para que a gente possa ter visão e compreensão das coisas como Deus enxerga. Vou dizer algo para você profético: tem lutas na sua vida, tem batalhas na sua vida que você acha que é natural, tem portas que não se abrem, que você acha que é natural, e não é natural, e você só vai perceber que é espiritual quando você observar o jejum, e o jejum secreto, calado, não é para deixar transparecer para outros que estão jejuando, o poder do jejum secreto que é entre você e Deus. Lembra, jejum é um altar de adoração, é um altar de sacrifício, é um ato de renúncia, é uma declaração de fé. Deus está falando: volte a jejuar, volte a clamar, volte a se posicionar. Ele vai manifestar sua glória. Não tem nada perdido para aquele que ora. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Mas aquele que crê, aquele que jejua, aquele que não está olhando a coisa de uma forma natural,
Porque o diabo veio para Jesus e falou assim: transforma essas pedras em pães. A natureza de Cristo carnal queria comida, mas a natureza espiritual de Cristo queria exaltar a Deus, queria obedecer a Deus. Ele deu a palavra: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como ele conseguiu discernir os intentos de Satanás? Através do jejum. Como discernir, pastor, o tempo que eu estou vivendo? Através do jejum. Como discernir, pastor, se eu estou fora do propósito de Deus? Através do jejum. Toda vez que Deus te chama a jejuar, uma porta na terra se fecha, mas uma porta do céu se abre. E a porta da terra muitas das vezes não é a promoção de Deus, é a promoção do homem. Eu discerni que através de jejum eu sei qual é a porta de Deus para minha vida, eu sei qual é a conexão de Deus para minha vida, eu sei qual é o chamado de Deus para minha vida, eu sei quais são os dons que Deus quer derramar, os dons que Deus quer manifestar na minha vida. Aleluia! O Senhor está falando: volte a jejuar. Crê no propósito. Ei, crente que jejua e ora, crê no poder de Deus. Crente que jejua e ora tem poder para amarrar os demônios, para repreender as enfermidades, para vencer os obstáculos. Se você está com um obstáculo na sua vida, se você está com barreira na sua vida, se você está com problemas na sua vida e nada está acontecendo na tua vida, Deus está falando: jejua, ora. Pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Jejua e ora. Pastor, não consigo vencer o problema no meu casamento. Jejua e ora. Você já foi para um lado, foi para o outro, tentou de várias formas, mas o Senhor está falando agora aí: para, jejua, ora, eu vou te dar vitória. Ah, pastor, está dando dor de cabeça. Vença a dor de cabeça. Ah, pastor, estou com náusea. Vence a náusea. Coloca teu propósito. O inimigo vai se levantar sim, porque ele não quer que você conheça Deus. Ele não quer que você conheça as coisas do Espírito de Deus. Mas se você prevalecer diante do Senhor em jejum e oração, o inimigo vai cair, a vitória vai chegar, a porta vai se abrir. Aleluia. Rebecalabassúria, Rebecalabacaia. O Senhor está falando: meu irmão, há um poder sobrenatural te esperando. Há um Deus que vai se revelar no seu jejum. Há um Deus que vai se revelar na fraqueza da sua carne. Quando a sua carne está fraca, seu espírito está forte. A fraqueza da carne é a fortaleza do espírito. Aleluia. Essa casta não sai com outra coisa a não ser com jejum e com oração. Esta casta é a incredulidade, é o espírito de incredulidade que você vai vencer através do jejum e através da oração. Receba essa palavra, receba essa vitória. Receba o renovo do espírito aí, se fortalece. Pega essa palavra, pega esse discernimento. Ei, odre velho não suporta vinho novo. O odre velho é a antiga aliança. O odre novo somos nós, que vamos receber do Espírito, vamos receber do maná do céu, vamos receber da presença de Deus, vamos receber dos mistérios do Senhor. Dias virão que o noivo será tirado, então jejuarão. Tem que jejuar, o noivo foi tirado, o poder que estava sobre Jesus, os milagres que estavam sobre Jesus está disponível para nós, então jejuaremos, para que nós possamos seguir a nossa vida, seguir o nosso ministério. Jesus não jejuou por você. Jesus jejuou pelo ministério e pela rendição, pela obediência ao Pai. Jesus jejuou para se preparar para aquilo que Deus tinha na vida dele. Então se jejue, se prepare para aquilo que Deus tem para você. Portas grandes, novas conexões, novo tempo, aleluia, nova visitação de calabassúria, nova visitação de recalabadaia, nova visitação dorocombadara soubia, dorobadarabaduribicanderebadaia sou, nova visitação do Espírito de Deus, ricalabaia sérbia, rocalamanaia sou. Recebe aí em nome de Jesus. Deus abençoe, queridão.